Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marcas no solo, é a beleza de um colo, do ombro do sim. Necessidade da terra, presença essencial para a vida. A sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser para você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença essencial para a vida. A sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser para você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Muito boa noite, com muito prazer, com muita alegria, que nós começamos mais um programa de direção espiritual hoje falando de amizade. Sabe, minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje, teve início num grupo de amigos. Alguém soube ser amigo, alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo, alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu vou, fico do lado, quem sabe ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos, nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção, que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino, o que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros, era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo, um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro. Mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele, a sabedoria de José ao transformar este homem num homem de caráter,
a influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura, e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como Ele. Não somos anjos, somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades. Erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, né? Podava o que havia de ruim nas pessoas, não deixava crescer. Como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse dentro do coração que ele amava alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto. Parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte. Quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre por não ser amado do como a gente gostaria que fosse, quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina, e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para. Hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte, você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nesta realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero, mas é para, quem sabe, a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero, Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Tive a graça de receber na minha casa essa semana o Guilherme,
um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer. Ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim: padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. Que o seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer, que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer: palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da Escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora? Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta. Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra, ela é salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva. Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olhe para a gente e fala: eu entendo o que você está sentindo. E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, hoje eu empresto a minha presença. Eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. É o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo, quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo, para aqueles que necessitavam, e de ser para eles essa palavra de salvação, que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados, para que ninguém deixe de ouvir, porque nós acreditamos no que anunciamos, e nós queremos que aquilo que nós anunciamos seja a palavra de salvação na hora certa, no momento certo, na vida de tantas pessoas. Muito obrigado você que está acompanhando, você que está ligado conosco. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, através do seu e-mail, através da sua carta. Ligue para nós, participe hoje, 0 operadora 12 31 86 2600. Hoje estamos ao vivo aqui em Cachoeira Paulista e nós queremos ter a sua participação. Os nossos atendentes estão prontos para ouvir o que você tem a dizer. Seja para pedir um aconselhamento, um pedido de oração, a sua manifestação é importante para nós. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado, viu, pela sua presença. E nós vamos começar atendendo aqui as pessoas que estão entrando em contato conosco. Quem nos escreveu foi a Nádia Naira de Oliveira, lá de Farolândia, na cidade de Aracaju. O bairro é Farolândia, Aracaju. Povo querido aí de Aracaju, um grande abraço para vocês. A Nádia quer saber por que a igreja guarda os domingos quando na Bíblia é falado que o dia do descanso foi o sábado.
Na verdade, no contexto do Antigo Testamento, o sábado é colocado como o dia do Senhor, né? É o grande dia das celebrações. O que acontece, Nádia, é que nós vivemos a dinâmica do Novo Testamento. E qual é o dia desta grande passagem? O dia da ressurreição de Jesus é que se transforma então no referencial do dia do Senhor. Porque nós vivemos neste impulso do novo que não está anulando o que está no antigo, mas está superando, isto é, aperfeiçoando. Tem até no tão sublime, né? Pois o Antigo Testamento deu ao novo o seu lugar. Não é assim que a gente canta? Então nós estamos vivendo este processo de passagem do antigo para o novo. E a ressurreição de Jesus acontece no domingo. Então, por isso que dentro da liturgia, o domingo é o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. É o dia da transição, desta passagem do antigo para o novo. E o definitivo deste novo é a ressurreição de Jesus, que inclusive toda a antropologia humana, né, a antropologia cristã é pensada a partir da cristologia. E toda a liturgia cristã é a celebração, é a ritualização deste processo de cristificação da humanidade. Então nós vivemos o impulso do ressuscitado e a ressurreição se deu no domingo, e por isso que nós celebramos todos os domingos a ressurreição de Jesus. Claro que a gente tem o tempo da Páscoa, que é um tempo especial, onde liturgicamente nós recordamos de maneira ainda mais intensa essa Páscoa. Mas toda a celebração eucarística, ela é a celebração pascal. Ela é a celebração do mistério do Cristo que saiu da condição dos mortos e adentrou a eternidade. E com isso, toda a humanidade nele vive o mesmo processo. E a gente já falou tantas vezes aqui, né, que a ritualidade que nós celebramos na Eucaristia, ela é pascal, porque ela nos convida a viver também a superação da morte para a vida. É o que a gente falava no início do programa. Todo dia a gente tem que ressuscitar um pouco, né? O Padre Zezinho tem uma música bonita que fala disso. Quando ele diz que e a gente vai ressuscitando aos poucos e a vida vai ficando eterna. É tão bonito isso. Quando a gente é convidado a fazer no tempo de hoje alguma coisa que já seja eterna. A gente descobrir no agora da vida um motivo de eternidade. Padre Fábio é uma pessoa que não quis se identificar, lá do Rio de Janeiro. Por que Moisés fez tanto obedecendo a Deus e não recebeu a terra prometida? Foi falta de misericórdia de Deus? Não. Porque talvez seja o destino de todo profeta mesmo, né? Morrer sem ver a consequência da missão, né? É tão interessante a gente observar isso. Nem sempre a gente vai ver o que a gente plantou, não é verdade? Nem sempre a gente tem a oportunidade. Às vezes Deus nos dá até uma colher de chá, né? Como se diz lá em Minas, né? A gente vê um ou outro resultado daquilo que a gente faz, e é bonito, a gente se sente até motivado. Mas no contexto dos grandes profetas, eles não viam quase nada. Pra você ter uma ideia, Moisés recebeu aquela missão de libertar o povo do Egito, e ele passou por todo aquele processo de fazer o povo permanecer na esperança. Mas não chegou lá. O povo chegou, mas Moisés não. Com isso Deus nos mostra muita coisa interessante, né? Porque na verdade o papel do profeta é manter a chama da esperança. Gente, é muito interessante quando você percebe que a pessoa vai perdendo a esperança. É muito interessante a gente ver as consequências desastrosas que a falta de esperança tem na vida da pessoa. Ali no contexto de Moisés, ele precisa fazer o povo andar, ele precisa fazer o povo chegar. E é a sua palavra, é o seu testemunho, é ele estando à frente o tempo todo. E você tem ali, se você pega a Sagrada Escritura, você vai ver tudo o que isso significou na vida de Moisés. Todas as dificuldades que ele enfrentou. Quando o povo começou a construir as suas idolatrias e ele precisou reorientar o povo na fé. Quando ele exerceu o seu papel sacerdotal no meio do povo, né?
quando ele exerceu o seu papel profético. Então você tem todas as dimensões manifestadas em Moisés, e em cada tempo daquele processo de passagem, ele precisava ser para o povo que o povo precisava que ele fosse. Ele exercia o papel de ser esta presença que não deixava morrer a esperança. Hoje eu fico vendo, depois de milhões e milhões de anos, né, em que nós estamos vivendo esta mesma travessia, porque a Terra Prometida, ela é uma metáfora muito bonita de tudo aquilo que a gente espera na vida. Para o povo de Israel, essa Terra Prometida era uma localização geográfica, porque eles não tinham lugar. Um povo que não tem lugar é um povo que não tem identidade. É como se fosse hoje retirado o direito de você ter a sua cidade. É como se o inimigo, alguém viesse e tomasse a sua cidade e ela deixasse de ser sua. Você fosse expulso da sua casa, expulso da sua terra e levado para ser escravo num outro lugar, numa outra cidade. Foi justamente isso que aconteceu com o povo. O povo precisava da terra. A terra é que daria a identidade a esse povo. Tudo bem, é uma geografia, é um lugar a ser chegado, é um lugar a ser buscado. Precisamos andar para chegar lá. Mas o interessante é a gente pensar que a terra prometida se desdobra e depois ela deixa de ser apenas uma localização geográfica. Buscar a terra prometida, hoje para nós, é buscar o lugar que Deus preparou para que eu seja. Digamos que eu estou em processo de êxodos, de travessias, para chegar a ser o Fábio que eu posso ser. Corro o risco de morrer sem ter sido. Então Moisés não chegou a pisar a terra prometida, mas você pode ter certeza que no sonho e na esperança, Moisés foi o primeiro a pisar naquela terra. Isso é o bonito. Não precisa da materialidade, não precisa do chão. Moisés já conhecia a terra prometida e foi por isso que ele se pôs a caminho, mas morreu antes de ver o lugar. Mas ele já tinha visto tanto nos seus sonhos, nas suas esperanças, que pisar no lugar já não era tão necessário mais. Porque na verdade, o processo de Deus em nós nem é tanto chegar, mas é como a gente chega. É igual quando a gente vai ver um filme, um romance, não é? Todo mundo já sabe como termina, não é? O mocinho sempre vai ficar com a mocinha e termina assim, bonito, todo mundo chorando no final. Já viu Lisbela e o Prisioneiro? Lisbela é uma menina cheia de sonhos, né? Ela arruma um namorado boçal do Rio de Janeiro que está lá no interior, né? Do Nordeste. A história é linda. E aí ela vai para o cinema ver o filme com o rapaz, né? Ela toda cheia de sensibilidade, né? Para assistir o romance, né? Aí de repente o boçal que está do lado, todo prático, né? Aí no final ele começa a contar o filme para ela, né? No final ele vai, pega e mata o outro e ele vai ficar com a mocinha. Eu já sei o final desse filme. Aí ela bate nele assim, eu também já sei. Eu falei, então para que você vai ver? Ela falou assim, porque o importante não é o que acontece, é como acontece. Isso é lindo, minha gente. O mais importante não é chegar, mas é como eu chego. E cada vez mais eu descubro isso. Às vezes eu tenho num primeiro momento, eu tenho a ilusão de que o mais bonito é chegar no lugar para onde eu estou viajando. Mas se de repente eu começo a abrir os olhos, eu vou perceber que a viagem ela é tão encantadora, ou às vezes até mais encantadora do que chegar. Eu tenho uma frase minha, né, que eu preciso até registrar, porque eu acho ela muito boa. Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, não é? Quando eu estou cansado demais, quando eu estou cansado demais e eu tenho que viajar muitas vezes, eu falo, meu Deus, se tivesse um jeito de chegar sem eu ter que ir. Mas muitas vezes o ter que ir é melhor do que eu chegar. E na promessa da terra prometida, o bonito de tudo não é chegar até a terra prometida, mas é o que Deus vai fazendo dentro do nosso coração à medida em que a gente sonha com a terra prometida. Vamos fazer um deslocamento agora absurdo, né? A gente vai sair da teologia e vamos para a psicologia. Jung vai dizer que essa experiência do desejo é tão linda para ele, né? E não só a psicologia de Jung, mas também todo o contexto da psicologia trabalha muito a manutenção do desejo. Quanto tempo dura um desejo? O desejo sobrevive da ausência. Porque na hora que você tem aquilo que você desejou, cessou.
não é assim? É igual a roupa que é bonita na vitrine, mas na hora que você veste, ela não é tão bonita assim como estava na vitrine, é porque já é sua. E é engraçado porque a experiência de Deus na nossa vida, ela funciona assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto contando de um carrinho que eu tinha vontade de ter. O Pegasus, né? Um carrinho lindo que ficava na vitrine, e que eu sempre tinha vontade de ter aquele carrinho para mim, só que eu era pobre. E o Pegasus era um carrinho caro demais para um filho de pedreiro. Então eu ficava na vitrine sonhando, imaginando como seria o ronco daquele carro, ele era de controle remoto, como seria brincar com aquele carro. E eu nunca tive. Tive depois, porque quando eu contei essa história no livro, eu ganhei uns 300. E eu achava bonito as pessoas tendo, né, me mandando o Pegasus de presente como uma manifestação carinhosa. Mas o que eu compreendo desse desejo de criança? Eu ficava na vitrine e era justamente por não conseguir ter aquele carrinho que eu o achava tão encantador. E ainda no texto que eu escrevi lá do meu primeiro livro, Tempo, Saudades e Esquecimentos, que eu publiquei pelas Paulinas, aí eu dizia que olhar um carrinho na vitrine para uma criança é como uma experiência religiosa. Porque eu olho o carrinho e eu não tenho possibilidade de tê-lo. E Deus, nós o amamos assim, sem poder possuí-lo. O dia que a gente tiver a pretensão de possuir a Deus, Ele deixa de exercer o seu poder sobre nós. Porque o seu fascínio consiste justamente em nunca se deixar aprisionar por nós. Deus não pode ser o meu brinquedinho de estimação. Deus é imanência, mas Ele é também transcendência. Eu olho para Ele e o admiro, como São Paulo diz. A gente vê agora como que em partes, mas a gente só vai ver essa totalidade na eternidade. E a esperança da terra prometida está totalmente, tudo isso que nós estamos falando, está diretamente ligado à terra prometida, de nós nos colocamos a caminho para chegar a um lugar que a gente não chega nunca. Por quê? Este lugar não é para ser chegado. Este lugar é para motivar a vida. E ele muda de figura. Essa terra prometida vai ganhando novas faces. Ninguém fica procurando a mesma terra prometida a vida inteira. O sonho de Deus na nossa vida, Ele modifica, Ele vai ganhando novas faces. E é bonito que seja assim, porque é por isso que a gente não para. Olha, esqueci de anunciar aqui, a gente continua depois desse assunto. Mande o seu SMS, senão eles vão me tirar a vida aqui no intervalo. A Fran é uma das diretoras mais bravas que a Canção Nova tem, e hoje ela está dirigindo a gente aqui, né? O SMS você inicia com as letras CNTV para o número 49400. Já está passando aí, eu estou vendo aqui, ó. Mas de qualquer maneira, se eu não falar, minha gente, eu vou ser severamente punido aqui no intervalo. CNTV, número 49400. E você manda o seu pedido de oração, pedido de aconselhamento. A gente vai para um rápido intervalo enquanto você vai mandando e a gente já volta. Não saia daí não. A oração é um grito de agradecimento e de amor. É algo sobrenatural que dilata a alma e nos une a Jesus Cristo. Acampamento Combate na Oração com Dom Asconan. Jesus crucificado, força, poder de Deus também para realizar milagres. E Comunidade Canção Nova, de 19 a 21 de junho em Cachoeira Paulista, com o tema Combati o Bom Combate. Um acampamento que vai mudar a sua vida. Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus. São Pio, rogai por nós. Sou Emerson Câmara, sou missionário da Comunidade Canção Nova. Eu e minha esposa passamos por uma experiência com o nosso filho Gabriel, com 4 anos de idade. Ele teve um tumor maligno e em apenas 3 dias foi fatal. Essa experiência
da comunidade estar junto conosco, a família Canção Nova estar junto conosco, foi algo que fez com que nós olhássemos e mirássemos para algo maior. A minha esposa, Angélica, ficou grávida e, por providência, o dia do nascimento dessa criança vai dar exatamente no dia do falecimento do Gabriel. Então hoje nós cremos que o Gabriel está por nós também a interceder pela nossa família e por toda a obra Canção Nova. Por causa da presença da comunidade, por causa da família Canção Nova, eu posso dizer que ser Canção Nova é bom demais. Nosso Senhor quer derramar muitas graças sobre a sua vida quando você visita os lugares santos. Por isso, queremos convidar você para peregrinar conosco, dia 2 de julho, para Roma e Medjugorje. Será um grande momento de muita oração e muita intercessão. Consiga 15 pessoas para esta viagem e receba a sua inteiramente grátis. 2 de julho, Medjugorje e Roma. Ligue 12 3186 2055. Estaremos esperando por você. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando, 0 operadora 12 3186 2600. Gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar todas as pessoas de São Paulo que acompanham o programa Direção Espiritual. A partir de amanhã, sexta-feira, dia 5, 6 e 7 de junho, nós faremos o lançamento do CD e DVD Eu e o Tempo no Credit Car Hall. Então você é convidado nosso aí em São Paulo. A partir de amanhã a estreia, e a gente vai ficar 3 noites no Credit Car Hall. Você é o nosso convidado. Muito obrigado, vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Queria aproveitar e pedir desculpa, minha gente, pelo programa de domingo, Na verdade, a gente foi um pouco enganado, Nós tínhamos um compromisso de ir ao programa do Silvio Santos, como estava anunciado. Nós seríamos entrevistado e cantaríamos 2 músicas. A gente só aceitou por causa disso. Mas aí, na hora que a coisa aconteceu, só foi aquilo que você viu. Eu, com toda sinceridade, peço desculpa, ao povo. Eu sei que é muito ruim a gente se expor de maneira desnecessária. O senhor Silvio Santos é um homem muito carinhoso, muito generoso, mas definitivamente não era um quadro em que eu deveria estar. Eu assumo mesmo os meus erros e eu confesso que eu errei ao aceitar o convite de estar lá, que num primeiro momento era uma proposta, e na hora que a coisa foi acontecer foi totalmente diferente. Então, peço desculpa mesmo ao público que ficou acompanhando e que reclamou com razão, Eu recebi muita gente, e é nessa hora que a gente vê, eu fico muito feliz, sabe? De ver o quanto as pessoas são comprometidas com o trabalho que a gente realiza. E eu concordo, a nossa proposta é evangelizar, e nós só temos o direito de ir a um programa de televisão que não tem a proposta de evangelizar, se lá a gente tem a abertura para falar do trabalho que a gente realiza, Mas na hora que a coisa está acontecendo, a gente não tem o controle. Não sou eu que sou o apresentador do programa, e faz parte da nossa vida, a gente erra, a gente acerta. E eu estava dizendo, eu fico muito feliz quando eu recebo um e-mail de pessoas que estão comprometidas com o nosso trabalho, nos dizendo, muitas vezes, da insatisfação das nossas escolhas. E eu concordo, acho que nós erramos mesmo, mas a gente não queria errar. A proposta era muito interessante, para ir falar do trabalho, mostrar o que a música católica tem realizado, mas na hora não foi o que aconteceu. E eu peço desculpa mesmo, perdão por ter feito o povo ficar esperando uma coisa que não aconteceu.
queria aproveitar e mostrar. Eu recebi um presente. Cadê? Tem como mostrar aí? Quando a gente era criança, uma das coisas mais felizes que a gente tinha é quando a gente vinha para Aparecida do Norte. A minha mãe fazia uma farofa de pescoço de frango. A gente entrava tudo dentro de um ônibus, né? Um ônibus que era para 40 pessoas, vinha 62. Era assim. A gente se amontoava. Você vinha para Aparecida do Norte também, não? Pirapora? Fazia romaria para lá também? Aí alguém mandou uma foto minha quando eu era criança. Eu em Aparecida do Norte, sentado na garupa de uma moto. Olha isso, com meu pai. Que belezinha. Cabelo de cuia, loiro. Parece que tinha colocado uma cuia no cabelo da gente para fazer a foto. Eu achava interessante que tinha uns binóculozinhos, lembra? Que a gente colava o olho naquilo, ficava vendo aquilo. Era muito interessante. Mas o que mais me chamava a atenção na Aparecida do Norte não era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não. Era um picolé de 2 cores que tinha lá, que era uma belezinha. Até hoje tem? Nunca vi um picolé daquele tamanho. Era imenso, era. Até no meu livro Mulheres de Aço e de Flores eu falo desse bendito picolé. Eu ficava sonhando o ano inteiro. Quando chegava a hora de ver aquele picolé de perto, era uma satisfação religiosa. A minha mãe queria ver a Nossa Senhora, eu queria ver o picolé. Mas a gente vinha todos no mesmo desejo, né? Quem via achava que estava todo mundo. É muito interessante de perceber. Olha ali, essa foto ali é o grupo todo da Romaria lá de Formiga. Meu pai é aquele que está com o peito todo empinado ali do lado. E tinha uma foto que a gente tirava abraçado com o Papa. Você já viu aquilo também? O Papa era de papelão, a gente abraçava ele, tirava foto com ele. Ficava todo satisfeito. Era um Papa de papelão. Foi bem na época que João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, em 1980, não foi? A gente vinha Aparecida do Norte sempre. Padre Fábio, quem escreve aqui é o Augusto. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Quero saber como eu posso chegar à santidade. Pois todos dizem que é impossível, mas o Senhor me diz que é possível. Sei que tenho muitos pecados e aos poucos o Senhor está me ajudando a ser melhor. Fico feliz, meu filho. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo?
Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora desse processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata, né? Você conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que eu tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né, da mesinha do avião, se não tivesse no meio ele não ficava também, ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo, e ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né, nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro, eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Nós não seremos perfeitos, mas poderemos ser santos. Então não desanima não, Augusto, que a gente ainda chega lá. Padre Fábio, eu preciso muito da sua ajuda. Estou com uma amiga e o namorado dela morre de ciúme. Não deixa ela fazer nada, tem ciúme até da família. Conversei com ela e perguntei se ela está feliz com essa situação. Ela falou que não está feliz, mas ela o ama. Não sabemos mais o que fazer. Bem, Sueli, eu acho que existe uma contradição, né? Como é que a pessoa não está feliz? Não sei, né? Acho um pouco difícil, porque o que é o amor, minha gente? Aí é que está a compreensão. Às vezes não ama não, às vezes acostumou. Igual o cachorro acostuma com o dono, né? Às vezes nós nos acostumamos às coisas ruins. Aí a gente dá nome bonito para isso, pelo amor de Deus. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa ter é quebrar esse cristal. Muita gente fica aprisionado na torre porque a torre é bonitinha. Mas pelo amor de Deus, tenhamos a coragem de descer dessa torre e ver que nós não nascemos só para o bonitinho.
Nós precisamos ir além nesses processos. Às vezes o relacionamento humano, ela não é outra coisa senão uma clausura mesmo. A pessoa é colocada dentro de um cativeiro, dentro de uma torre acorrentada e fica ali. O outro é uma relação objetal. Gabriel Marcel falava que um filósofo, ele dizia que uma das coisas que mais pode fazer mal a uma pessoa é quando ela estabelece com o outro uma relação objetal. É ser objeto do outro. Ursinho de pelúcia, né? Tem gente que namora com o outro e transforma o outro no ursinho de pelúcia. Fica aqui agora, tá? Aí tira ele dali. Agora você vai ficar aqui, tá? Ó, você vai lá, mas você... Não. Controla, né? Monitora a pessoa. E fala que isso é amor. Não. Me desculpe. O conceito de amor, ele não pode ser usado para essas relações bobas, eficientes, mancas, que muitas vezes nós estabelecemos na vida. Amar o outro, para você dizer que ama, você tem que ter muita responsabilidade em saber que amar é querer o bem do outro, é querer que o outro seja cada vez mais, é querer a promoção constante do outro. Se você acha que amar é aprisionar o outro na perna da mesa e ficar o tempo todo vigiando, nunca permitindo que ele seja mais, porque você tem medo de perder, isso não é amor coisa nenhuma. Então, Sueli, o que às vezes você precisa fazer é esclarecer com essa sua amiga que sofre tanto esse processo de ciúme doentio, que isso não é amor coisa nenhuma e que ela precisa romper com isso o mais rápido possível, porque quanto mais ela estende este relacionamento, quanto mais ela se permite ser refém do outro, mais o outro vai ganhando poder. Isso é muito sério, minha gente. As pessoas vão nos tratar do jeito que nós autorizarmos. Se você vai ter sempre olhar de vítima, o outro vai continuar lhe tratando como vítima. Então, se você permite que o seu namorado lhe retire da sua família, porque ele tem ciúme de você, se você permite que o seu namorado lhe retire dos seus amigos e você deixe de viver o que antes você vivia para estar o tempo todo grudada nele, você está permitindo que o cativeiro se estabeleça. Agora, o grande problema, sabe o que é? É que as nossas relações de namoro, o jeito como as pessoas estão namorando, não é nada mais, nada menos que uma vida de casado antecipada. Já observou isso? Você, hoje, isso é evolução não, viu? Isso é involução, isso é o contrário. Muitas vezes nós queremos ser muito modernos, mas nós estamos estabelecendo alguns namoros que já não existe mais a diferença da vida de solteiro para a vida de casado. O namorado dorme a semana inteira na casa da namorada, a namorada dorme a semana inteira na casa do namorado, já não existe mais um respeito de, olha, a nossa casa é uma família, isso aqui não é um espaço para viver um casamento antecipado, são as regras que pai tem que colocar. Eu sei disso porque outro dia uma amiga minha deu um grito lá dentro da casa dela e disse: olha, você é maiorzinho, você é crescidinho, só que eu quero lhe recordar que quem manda nessa casa sou eu. O garoto levantou, ficou assustado, regalou os olhos, mas acabou obedecendo. Por quê? Porque ela ainda conseguiu manter o vínculo da autoridade. Então, muitas vezes, esta relação de ciúme de posse, ela vai acontecendo porque nós, em 2, 3 meses de namoro, já existe uma intimidade de casal. E quanto mais esta relação vai ficando estreita assim, gente, mais a moça vai deixando de poder viver a vida dela, menos o rapaz vai tendo a oportunidade de viver a vida dele, e aquilo que deveria ser um tempo de namoro é um tempo de confusão psicológica, porque ela já não sabe mais se é o marido, se não é, porque o vínculo está tão estreito, mas a vida não é ainda tempo de viver esse vínculo tão estreito. É hora de estudar, é hora de ter os amigos, é hora de fazer isso, de fazer aquilo, de conhecer, de viajar, mas estão impossibilitadas de fazer isso porque estão namorando, mas o namoro não permite liberdade, porque já estão vivendo uma vida antecipada do casamento. Eu acho bastante difícil porque isso acaba infelicitando demais as pessoas. Às vezes você encontra pessoas que estão muito amarguradas porque estão sendo possuídas pelo outro e muitas vezes não sabe cortar o vínculo.
porque é doloroso, viu, gente? Quanto mais se estende esse vínculo possessivo, maior será a dificuldade de você se livrar disso no futuro. Então, abre bem os olhos para aquilo que você está vivendo hoje. O tempo do namoro, a maneira como o seu namorado se comporta com você, a maneira como a sua namorada se comporta com você, ela está apenas mostrando como é que vai ser depois do casamento. Então, se você permite isso agora, você não terá o direito de reclamar depois. Ninguém lhe enganou. Ela já foi possessiva desde o início, ele foi possessivo desde o início, ele não permitiu que você tivesse sua vida pessoal, porque faltou confiança, né? Faltou amadurecimento. Se você não é capaz de compreender o trabalho dele, que é importante naquele momento, de repente ele não pode estar do seu lado porque ele está trabalhando, ele precisa estudar para uma prova no outro dia, e você fica exigindo que ele esteja na sua casa, que ele fique lhe dando atenção. Se você não é capaz de viver esses períodos de ausência, se ele não é capaz de compreender que aquele momento é seu e da sua família, que ele não tem que estar enfiado lá dentro, então você tem que questionar o amor que ele diz ter por você e o amor que você tem que ter por ele. Porque amar o outro consiste, antes de qualquer coisa, ter consciência de quem a gente é. Poderei me oferecer ao outro de maneira qualificada se eu ainda não me possuo. É a distinção que o meu livro faz lá, no Quem Me Roubou de Mim. Ser pessoa consiste em viver os dois pilares. Eu me possuo. E porque me possuo, posso me dar aos outros. Você pode dar para o outro alguma coisa que não é seu? Não. Eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu já tomei posse. Por isso que o amadurecimento humano é tão importante para que os casamentos deem certo. Quantos casamentos já começam errado é porque ninguém se possuiu ainda. Não teve nem tempo. Às vezes viveram relacionamentos tão conturbados, desde o processo da infância, não soube se possuir, não soube tomar posse do que se é. Depois vai ter uma dificuldade imensa de ser do outro, não vai conseguir. Vai querer o outro para si, vai querer possuir o outro, vai querer... Por quê? Quem não se possui, quer possuir todo mundo. É inseguro, é imaturo, é infantil. E diante das primeiras dificuldades vai se colocar de maneira extremamente agressiva. Pode observar. Às vezes você vê namoros em que existe um índice tão alto de agressividade já. Namorado que bate em namorada. Namorada que bate em namorado. Por quê? Quando não tem o controle dos afetos, a agressão é o caminho mais fácil. E isso, minha gente, isso é falta de Deus em nós, né? Porque quanto mais Deus entra na nossa vida, maior será a nossa preocupação para organizar bem o que a gente sente. Não podemos viver aí sentindo de qualquer jeito, não. Eu preciso trabalhar os meus afetos. Vida em Deus, espiritualidade, tudo isso consiste, né? É bonito a gente entender que a fé me joga para esse amadurecimento. A minha espiritualidade consiste em orientar aquilo que é humano em mim. Eu tomar consciência de tudo isso, para que isso não venha virar um pacote que depois eu não sei administrar. Então, às vezes, a melhor maneira que nós temos de ajudar é motivando, olha, termine esse namoro, viu? Vá viver um pouco a sua vida. Vá se possuir primeiro, para depois você estabelecer um vínculo mais saudável com o outro. E isso é certo. Aquilo que você enfrenta hoje é o que você vai enfrentar depois de maneira ainda mais intensa. Porque o casamento, ele vai lhe colocar num vínculo de obrigações, e é natural que seja assim, porque você vai se desdobrar como pai, como sogro, aquela montoeira de coisa que vai virando depois que você casa, que se você não souber administrar. E o namoro é um tempo em que a gente começa a ver como é que vai ser. É um tempo em que você começa a sentir na carne aquilo que você vai ter que sentir na totalidade do seu ser um dia. Então, cuidado. Padre Fábio. Sou Rosângela de Ponta Grossa, sou católica, mas não consigo entender por que não podemos comungar, pois somos da segunda união. Muitos fazem e não devem. Mas porque o outro faz, não é que você vai fazer, né, minha filha? Rosângela, a gente reduz muito a vida cristã
a participação na Eucaristia, corpo e sangue. Gente, a Eucaristia, volto a dizer, não é só o corpo e o sangue. A presença real de Jesus se dá também na palavra. Então, o casal de segunda união, tudo bem estar privado de participar do corpo e do sangue, é uma regra que está aí, eu não tenho como mudar, você não tem como mudar. Pode ser que a igreja evolua para pensar isso, não sei, não estou dizendo, estou apenas dizendo que é uma regra. Se existe já reflexão sobre isso, ela não modificou a regra, eu não posso mudar a regra, você não pode mudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que é possível. Porque o bom filho não é aquele que fica sapateando, eu quero, não é assim? Ele vai descobrir o que ele pode. A mãe negou alguma coisa, tudo bem, a igreja nos nega isso, mas a igreja nos permite outras coisas. Você não está privado de participar da palavra. E isso, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez a gente não tenha hábito de sentir a presença real de Jesus na palavra, porque a nossa catequese se limitou a nos ensinar presença real no corpo e no sangue. Vamos fazer um exemplo simples. Quando você está com saudade de alguém, agora a gente quase não acontece isso porque a gente quase não recebe carta, vem tudo no e-mail. Mas quando chega uma carta daquela pessoa que você ama e você tem saudade, eu me lembro quando eu morava longe, né? E chegava uma carta da minha mãe, às vezes eu ficava 2, 3 horas olhando para o envelope antes de abrir. Verdade. Tinha um padre lá que era mentiroso demais, um padre velho, já até morreu. Ele falava assim, coisa que eu não sou é curioso. Todo dia no almoço ele falava, lá em São Bento do Sul, Padre Fidelis. Aí só para a gente perguntar, por que Padre Fidelis? Não sei, eu não sou curioso. Se eu recebo uma carta hoje, eu só abro daqui 10 anos. Mas é mentira, né? Pelo amor de Deus. Não precisa ser daqui 10 anos. Mas eu me lembro que era tão bom receber a carta, que eu gostava de prolongar aquele gozo, né? Eu gostava de prolongar aquele prazer. Porque à medida que a carta, aí eu geralmente ia tomar banho, porque a gente recebia a carta na hora que a gente estava trabalhando, era a hora que o rapaz do seminarista que ia buscar no correio, chegava e colocava aquela montoeira de carta. Então, terminava o trabalho, todo mundo corria para ver se tinha alguma carta. E sempre que tinha uma da minha mãe, de algum amigo meu que eu gostava muito, eu pegava e aquilo virava um ritual. Ia até que eu tomava banho, depois eu gostava de sentar num lugar bonito, abrir a carta. Engraçado, porque aquilo é um ritual de presença real. Para a gente entender um pouquinho a presença real de Jesus na palavra. A palavra que a minha mãe escreveu 3, 4 dias antes estava sendo dita aos meus ouvidos ali naquele momento. O que ela sentia, o que ela me contava, o que ela experimentava lá na minha cidade, eu lia e experimentava também a mais de 1.500 quilômetros de distância. Isso não é lindo? O vínculo que se estabelece, presença real. A minha mãe está nas minhas mãos através de um papel. Eu leio o coração da minha mãe. Eu leio os sentimentos da minha mãe e choro com ela, me emociono com ela. E tem gente que sabe realmente escrever carta, né? Então a carta, ela tem o poder de fazer a pessoa estar presente ali. É disso que nós estamos falando. Quando a igreja me diz que a palavra de Deus é presença real de Jesus, a proclamação do Evangelho, Jesus está verdadeiramente presente e eu o comungo, eu o recebo em mim. Jesus está verdadeiramente presente dentro da celebração e eu não estou privado disso. Eu também respondo palavra da salvação. Eu também professo, Ele está no meio de nós. Então, são uma série de palavras que fazem parte do contexto litúrgico que asseguram a minha participação. Eu não estou privado de viver essa presença. Eu não estou privado de viver este encontro com Jesus. Você não está privado. Então, se você tem a restrição de comungar o corpo e o sangue, você não tem a restrição de viver o encontro com Jesus através da sua palavra. E cada vez que você estiver ouvindo o Evangelho sendo proclamado, as leituras,
Tenha sempre essa recordação. Deus está falando comigo do mesmo jeito como uma mãe pode falar com seu filho através de uma carta. E aí a gente para, abre os ouvidos e permite que aquela presença entre em nós por meio da palavra. Eu preciso confessar para vocês que às vezes na celebração eu sou muito mais sensível ao contexto da palavra do que ao contexto do pão e do vinho. Por quê? Porque eu sou filho da palavra. Na minha vida, a palavra sempre teve muito poder. Hoje eu estava assistindo uma coisa rápida que passou na televisão, uma frase, eu achei lindo, era um trecho bonito de um poema que estava sendo declamado, e quando eu parei o poema falava de amor, e na hora que terminou, ele disse assim para a moça do personagem do filme: é o amor, minha filha. Até Deus gosta de ser amado. Todas as religiões nos ensinam que Deus pede para ser amado. Isso não é bonito? Naquela hora, a palavra tomou conta do meu coração e eu comecei a me sentir bem com aquilo que eu tinha escutado. É uma experiência de salvação. Então, na minha personalidade, a palavra tem um poder imenso. E eu faço do meu encontro com o contato com a palavra de Deus, seja nos desdobramentos que essa palavra tem, nos textos que eu leio, na teologia que eu estudo, eu estou sempre em contato com a presença real de Jesus. Nós não podemos limitar a presença real de Jesus no corpo e no sangue apenas.